E aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao canal do Medicine e ao nosso novo podcast. Vamos falar hoje de um assunto que eu acho que é um gargalo para todos os médicos, né? Tanto especialista como os médicos recém-formados, que é a parte de imposto, CNPJ e como ele faz os recebimentos. A gente trouxe aqui o José, o CEO do Conta Médica, que é uma empresa que eu uso ela e eu recomendo para muitas pessoas que querem diminuir, né, e delegar uma função e diminuir a dor de cabeça dos impostos do Brasil. Obrigado primeiramente pelo convite, Ítalo. É sempre uma satisfação bater um papo com a comunidade médica e vocês do Medicine são um excelente canal que a gente realmente também acompanha e tem a grata satisfação de contribuir com o crescimento profissional de vocês e acompanhar tudo isso que está acontecendo. Então, eu sou o CEO da Conta Médica, como o Ítalo falou, e a gente trabalha com contabilidade digital para médicos, cuidando de toda a sua jornada, seja financeira ou contábil. Então é uma satisfação bater esse papo com você. O que a gente vai falar primeiro é da parte por que o médico deve criar um CNPJ e como ele cria. Conta aí pra gente. Hoje, o médico existem várias formas dele atuar no mercado de trabalho. Então, hoje a principal é via PJ, né? Então ele precisa ter uma empresa para que ele possa desempenhar suas atividades. Antes tinha muito concurso, né? Hoje em dia tem muito pouco, CLT cada vez menos. RPA, como um prestador de serviço autônomo, existe um certo risco trabalhista e é um custo muito mais elevado, então os hospitais e convênios não utilizam tanto. Consequentemente, a principal forma de contratação hoje é via PJ. Então, para que ele possa atuar como médico, ele precisa ter uma PJ médica, ele precisa ter uma empresa que exerça essa atividade. E aí, por isso, ele precisa ter um próprio CNPJ, que é uma empresa formalizada como qualquer outra, porém, é mais peculiar por conta que é uma empresa estritamente voltada para que ele possa exercer sua atividade profissional. E esse médico, quando ele cria o CNPJ, eu acho um gargalo, né, que foi para mim no começo, na parte de entender os impostos. Porque a gente tem uma carga tributária muito grande. É importante a gente entender alguma coisa até para a gente cobrar essa empresa, como eu às vezes cobro, e eu acho que todo mundo precisa entender um pouco para saber delegar a função e cobrar os resultados, né? E fala para a gente como que é esses impostos aí, os principais, e qual a diferença principal das dois tipos de PJ. Inicialmente, o médico tem um receio de assumir uma responsabilidade por algo que ele desconhece. Então, se escuta falar muito de burocracia, de impostos, de responsabilidades diversas, que o médico não foi preparado para isso. Porém, isso é uma condição para que ele possa atuar. E aí ele se depara num dilema. Tem uma necessidade de ter uma PJ, porém eu não tenho a segurança de ter uma. Então, ele precisa primeiramente entender o que é uma PJ, quais são os tipos de sociedade, se ele pode abrir sozinho, se ele pode abrir com um colega, qual o tipo dessa sociedade, quais são as implicações por cada tipo. Tudo isso são decisões que ele precisa tomar no momento de abrir. Outro ponto muito importante que você tocou é em relação à escolha da forma de tributação. Existem vários tipos, vários regimes tributários diferentes no Brasil. E não necessariamente um único, que é a bala de prata, que é o especial, que é a melhor opção para todos os médicos. Na verdade, tem que observar muito a sua forma de atuação, tem que observar o seu volume de atividades e o seu volume de faturamento, quanto você produz, para que você possa escolher o melhor tipo de empresa, se é uma sociedade empresária, se é uma empresa individual, unipessoal, se é uma sociedade com outros colegas. Qual é o tipo de tributação que você vai optar, se é um simples nacional, se é um lucro presumido, se eu posso optar pela redução de base de cálculo. Então são situações que a gente precisa entender e qualificar no momento da abertura de uma empresa. Então realmente isso é um assunto muito delicado para todo médico, porque realmente ele não foi formado para isso, ele se depara com essa situação e ele tem que tomar uma decisão difícil de vida, que é ter uma empresa. Porém, a gente tem conversado com vários, essa é uma dor comum e recorrente, porém existem boas formas de trazer o menor custo tributário, né? Porque pode chegar a mais de 30%, o que você deixa em imposto, então o esforço do seu trabalho está ficando ali muitas vezes muito para o governo. Então, realmente, sua moeda é tempo, você tem que monetizar de uma forma melhor para que você tenha uma rentabilidade maior sobre o seu tempo e mais qualidade sobre a sua vida. Então, a escolha da melhor forma de tributação é essencial nesse momento da abertura. E você falou aí de quase 30%. Lembrando que o imposto de renda a gente paga 27,5%. Então, você pode pagar mais até. Porque muitas vezes você tem também, por exemplo, o INSS. Então, o imposto de renda chega a 27,5%.
O INSS pode chegar a 20% sobre um teto de salário de contribuição, ou seja, mais R$ 1.400 aproximadamente. E se você prestar serviço numa cooperativa, por exemplo, que é a sua pessoa física trabalhando através de uma cooperativa, ainda tem o ISS pessoa física, que é de 2% a 5%. Então, muitos locais são 3%, outros são 5%, ou seja, 27 mil de imposto de renda, mais 3% a 5% em linhas gerais de ISS, já passou de 30%, fora o INSS. Então, realmente, se você pensar em prestar serviço através de pessoa física, como, por exemplo, cooperativas, você já parte com esse custo tributário em linhas gerais, que é bastante elevado. Então, realmente é uma decisão muito importante. Como eu melhor rentabilizo o meu tempo, né? Alinhando satisfação profissional, desejo, crescimento de carreira, com a melhor forma de remuneração sobre o meu tempo. Então, a tributação é um dos principais impactos que ali, nesse caso que a gente falou, gasta mais de 30% do que você ganha. E a diferença do Simples Nacional e do presumido, ela é baseada em quê? Simples Nacional é uma forma de tributação simplificada, como o próprio nome diz. E no caso do médico tem 2 caminhos. Ele tem vários anexos, que aí esse anexo vai ser escolhido de acordo com a sua atividade, e isso vai impactar na tributação. Então, por exemplo, em linhas gerais, o médico ele pode ser tributado pelo Simples, que é um imposto simplificado, que pode ser a partir de 6%, ou seja, do que você ganha, vai descontar 6%. Nesse bolo de 6% estão todos os impostos possíveis que poderiam ser cobrados dessa PJ. Entendeu? Então, olhando para o Simples, anexo 3 seria o melhor caminho. Porém, tem algumas condicionantes. Eu tenho que observar, por exemplo, um negócio chamado fator R, que é a representatividade da despesa com o pessoal frente ao seu faturamento. Então, digamos, se o médico produz e fatura R$10 mil por mês, numa situação hipotética, ele precisaria ter pelo menos R$ 2.800 de despesas com o pessoal. Isso inclui, se tivesse uma secretária, mas também pode incluir um prolabore, que é a remuneração do sócio pelo trabalho através daquela PJ. Então, teria que ter essa composição de renda entre prolabore e distribuição de lucro para que ele tivesse o menor imposto possível, que no caso simples, o melhor cenário é quando a gente consegue enquadrar ele nesses 6%, que aí todos os impostos dele estão nesse bolo de 6%. Então ele é simplificado por isso, tá? Quando eu falo de lucro presumido, o imposto é sobre uma presunção de lucro, como o nome fala. Então eu vou presumir que ele tem um lucro de 32%, por exemplo, e sobre esses 32% a gente aplica a alíquota do imposto de renda, por exemplo, a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, além de outros 2 impostos que são PIS e COFINS, e no caso do município tem o ISS também. Então o bolo do lucro presumido, digamos, é um bolo maior, mas mais padronizado, sem precisar ter despesa com o pessoal. Os impostos federais somam 11,33% sobre a produção, sobre o faturamento, mais o ISS que pode variar de 2% a 5%. Então, por exemplo, em linhas gerais, o Simples pode partir de 6%, mas ele é progressivo, então de acordo com que cresce o seu faturamento, a sua produção, ele vai subindo de faixa, então vai agregando mais impostos e a alíquota dele aumenta. Por outro lado, a gente tem o lucro presumido, que ele é um imposto com a base numa presunção de lucro e ele é mais padronizado, entendeu? Então, os impostos federais em linhas gerais representam 11,33% do faturamento, mais o ISS que varia de município para município entre 2% e 5%, tá? Uma coisa legal e importante de se observar em relação ao lucro presumido é que, dependendo de alguns requisitos, a gente, através de uma ação que a gente tem entrado com muitos clientes nossos e tem dado um bom resultado, é a possibilidade de redução de base de cálculo do presumido. O que é que isso traz? Trazendo para uma prática e tentando simplificar a forma de comunicação. Ao invés de a gente pagar, digamos, 14,33%, 11,33 mais 3, os impostos totais do lucro presumido, ele viria para uma base de 9%, arredondando. Ou seja, tem uma economia de em torno de 5%, 5,4% de imposto. Por quê? Porque dependendo dos requisitos da sua empresa, ela possa se equiparar à atividade hospitalar. Então, o hospital tem o benefício de reduzir a base de cálculo. Judicialmente, a gente consegue garantir que, através de uma ação, que a empresa, se ela atender os requisitos específicos, ela possa ser equiparada e você tem segurança de poder usar esse artifício. Ou seja, o lucro presumido, inicialmente, que pode ser maior do que o simples, nesse cenário ele já fica menor.
Então, por isso que eu falei que é muito de se entender o perfil, o volume de trabalho, as atividades que você presta através da sua PJ, porque isso vai impactar na escolha da melhor tributação. Eu queria te perguntar outros, que a gente, por exemplo, tem alguns estados, como São Paulo, que tem um volume grande de médico, às vezes Brasília e outros, que a gente tem as OS, né, que são organizações geralmente ali que organizam a parte pública, e ela contrata esses médicos para trabalhar. Só que você é obrigado a entrar em uma CNPJ. E aí você entra nessas grandes CNPJ comunitárias, ou tem outros casos também, que são grandes equipes, né, que para você trabalhar nessa equipe, você é obrigado a entrar no CNPJ de alguém. E aí você recebe isso em forma de dividendos, equity daquela empresa. E a gente vê grandes erros aí na forma como essa empresa paga, né? Às vezes você não emite nota e as pessoas estão recebendo por PJ. Qual é a melhor forma que você recomendaria aí? Essa é uma decisão realmente delicada de se tomar, porque inicialmente parece bastante cômodo para o profissional entrar numa PJ que ele não se preocupa com nada e recebe o dinheiro dele no final do mês conforme combinado. Porém, toda PJ tem suas nuances, tem suas responsabilidades. Quando você participa de uma PJ que tem muita gente, você não sabe o que de fato pode estar acontecendo com ela. Então, inicialmente parece uma comodidade muito grande, que você não se preocupa em gerir a PJ, especialmente se você não tiver suporte de uma empresa especializada. Por outro lado, você incorre num risco de ter problemas futuros por não conhecer a administração dessa empresa. Vou dar exemplos. Uma empresa como essa, ela pode faturar milhões. Eu não sei como essa informação está sendo prestada ao fisco. Eu não sei se de fato os impostos incidentes sobre esse faturamento está sendo recolhido devidamente. Então isso traz um certo risco. Existem outras atividades privativas de um administrador de uma empresa que também podem trazer riscos financeiros. A pessoa pode simplesmente ir lá e tirar um empréstimo gigantesco no nome daquela PJ. Aqueles sócios participantes que não têm conhecimento algum sobre a gestão daquela empresa, eles não imaginam que podem sofrer com esses riscos. Então, assim, sugestão para esse tipo de situação, peça pelo menos as certidões negativas dessa empresa, porque na certidão negativa você vai perceber se pelo menos ela está quite com o fisco. A certidão negativa vai dizer se ele tem débito ou não. Então isso dá uma segurança mínima para você profissional que participa de uma PJ, que você é apenas um associado, mas que você não tem conhecimento e nem domínio algum sobre a gerência dela, tá? Então, um ponto de partida seria esse. Existem outras questões jurídicas que podem dar mais segurança, mas como é um negócio mais engessado, já que você está entrando numa PJ que você não tem gerência, não tem poder nem domínio, fica difícil você propor. Mas existem algumas travas societárias, cíveis, que você pode deixar um pouco mais robusto esse contrato, para que você possa neutralizar riscos que você possa ter em relação a não conhecer o que acontece de fato nessa PJ. Sobre a questão tributária, pelo menos as certidões negativas faz com que você tenha uma segurança mínima, tá? Então, assim, lembrando que você vai virar sócio, você pode exigir, né, dessas OS que elas lhe mandem a certidão negativa para você ter um respaldo e mandar para o seu contador, mandar para o conta médico ou para a empresa que você usa. Bom, outra coisa legal que eu vi uma dor minha na época de residente era que eu dava plantão na residência, né? Geralmente quando eu estava no final de cada residência, eu dava plantão por cooperativo, porque esse era o vínculo que a gente tinha aqui, né? E aí ele descontava o meu INSS lá, só que eu não sabia que em outro canto, em outra cooperativa, que eu também dava esse plantão, também descontava. E eu vejo uma dor aí dos médicos não saber muito sobre o INSS. O INSS é um tipo de aposentadoria que você pode ter no futuro, né, do governo, e às vezes ele desconta um percentual ali da sua produção, do seu salário, se você é CLT ou não. Então fala pra gente como que é isso aí. É legal e realmente uma dor recorrente de vários profissionais. O médico tem uma característica muito comum de trabalhar em diversos locais diferentes. Se esses trabalhos que ele tem são na pessoa física dele, ou seja, incidem impostos da pessoa física, bem como a contribuição social, a previdenciária. E isso faz com que ele tenha esse problema de recolher mais do que deveria. Para o INSS existe um teto de salário de contribuição, ou seja, você pode recolher sobre milhões, mas o seu benefício será restrito a em torno de R$7.000. Então você não tem por que recolher acima desse teto, tá? Então como é que isso funciona? Você pode pegar a comprovação, a declaração de uma fonte pagadora A
e levar para B e dizer, hospital B, você não precisa descontar mais o meu INSS, porque eu já recolho na fonte A. Porque se você deixar descontar nos dois, você simplesmente está dando mais dinheiro para o INSS, mas você não vai ter benefício algum a mais por isso. Tá? Então é muito importante que vocês tenham esse controle. No caso dos nossos clientes, a gente costuma dizer que a gente não trabalha para a PJ, a gente trabalha para o profissional. E reconhece que muitas vezes a PJ é simplesmente um meio de pagamento. Então, por ser um meio de pagamento, a gente não olha só para o que acontece na pessoa jurídica, a gente vai olhar o que acontece na pessoa física. Então, a gente faz uma anamnese do nosso profissional e vai entender onde ele trabalha, como é que ele funciona, para que a gente escolha os melhores locais para que ele faça a retenção e envie as declarações para os hospitais seguintes não reterem. É importante observar um ponto. Essa retenção de INSS ela pode variar. O teto de salário de contribuição é o mesmo, ou seja, o seu benefício não vai mudar, vai ser limitado a aproximadamente R$7.000. Porém, a sua contribuição ao INSS ela pode variar, chegando a 20%, que é o caso das cooperativas. Cooperativas entende como um contribuinte facultado, então ela vai descontar 20% até o teto de salário de contribuição. Se você ganhou R$20.000, você vai pagar 20% até R$7.000 aproximadamente. Porém, se você tem, digamos, uma CLT, esse desconto vai variar, chegando a no máximo 14%. Se você tem um Prolabore na sua PJ, é no máximo 11%. Ou seja, o benefício lá no final é o mesmo, porque o teto não vai mudar. Porém, o que você contribui vai variar de acordo com a sua fonte pagadora. Então, tanto é importante a gente levar de uma fonte para outra para que não desconte acima do teto, quanto é importante vocês prestarem atenção onde vai descontar menos. Porque às vezes é melhor, por exemplo, eu tenho 5 vínculos, só que 3 eu não estou no teto, mas é onde desconta menos. O que é que a gente faz? A gente pega declarações dessas 3 fontes para mandar para as outras 2, porque as outras 2 são cooperativas. Então, ao invés de você descontar 20%, você vai descontar 11%, vai descontar 7%, e aí você acaba descontando menos. Então, é muito importante ter cuidado com o INSS, porque vários têm essa situação de trabalhar em diversas fontes, e prestar atenção em quanto é o desconto, que aí você leva da fonte que tem o menor desconto para que tenha o maior. Então, cooperativa é o que tem o maior desconto. Então, se você trabalha em outro local, pegue a declaração do local A e leve para a cooperativa, porque aí você vai descontar menos e vai ter o mesmo benefício, tá? Entendi. E quem não trabalha, por exemplo, quem não tem nenhuma fonte descontada, né, que trabalha só na PJ, então a única renda dele é daquela PJ, ele precisa se preocupar com o INSS? INSS é uma forma de construção de patrimônio do trabalhador, né? Então a aposentadoria está nele e ela tem alguns benefícios, como auxílios, doença, enfim, coisas desse tipo, que também beneficiam. Vai muito do seu planejamento de vida e carreira. Infelizmente, hoje em dia o INSS não é a melhor das formas de você construir o seu futuro. Então, muitas vezes é melhor você construir o seu patrimônio sozinho do que contar com a contribuição previdenciária para lá na frente você ter uma aposentadoria, porque na nossa realidade, regime previdenciário atual, a aposentadoria vai ser composta pela média dos 80 maiores salários de contribuição. Então, tudo que você contribuiu na sua vida, quanto é a média dos 80 maiores salários? Ah, deu 5.500, trazendo para valor presente. Sua aposentadoria vai ser aí, tá? Então, você pode ter ganhado milhões, a sua aposentadoria vai ser limitada a esse valor médio do seu salário de contribuição. Ou seja, normalmente não vai suprir a sua necessidade de gastos e não vai ser a sua melhor fonte de renda. Então, não necessariamente descontar 20% do seu rendimento é a melhor estratégia. Porque o que você deixa de descontar no INSS, você pode construir de outra forma o seu patrimônio. Então, não necessariamente é a melhor estratégia, mas é de caso a caso, tá? É importante analisar o caso concreto e ver qual é a melhor estratégia a se utilizar. Eu concordo também com o que o Zé falou, mas eu vejo que o INSS ele pode ser um tipo, né, de aposentadoria, mas você não deve apostar tudo nela, né? Você deve botar ali como aquela frase, não colocar todos os ovos numa única cesta, né? E você também diversificar. Vamos falar um pouco de uma área de bônus aqui, que eu tive isso, foi uma dor minha, que no começo eu queria fazer uma previdência privada. E aí eu fui atrás de taxa. E eu fui atrás do gestor do fundo, porque o cara era muito bom e fiz o modelo errado, que era o VGBL. Então conta pra gente essas duas diferenças aí da previdência privada, se isso muda alguma coisa para o médico ou não. A previdência privada é outra estratégia de formação de patrimônio.
E é uma decisão muito pessoal do médico. O que é que acontece com vários médicos? Chega o final do ano, o gerente começa a ligar para ele: ei, vamos aportar na Previdência, vamos aportar na Previdência. Porque o gerente do banco sabe que é uma boa estratégia, não necessariamente para todos. Então o que é que acontece? Dependendo do tipo VGBL, PGBL, tem uma forma de previdência que eu consigo pegar até 12% do meu rendimento e eu não vou oferecer a tributação. Então, assim, imposto de renda não vai beliscar esse dinheiro agora, não. Eu vou botar na previdência, ou seja, eu deixo de pagar, digamos, 27.000% sobre aquele rendimento e aporto na minha previdência privada, que vai gerar rendimentos, e lá no final eu vou eu vou pagar o imposto sobre o que eu ganhei. Então, é importante ter essa leitura. Porém, se o seu momento de vida precisa de um valor maior, se você tem alguma outra forma de investimento, você vai ponderar, analisar um cenário A com B. Mas, normalmente, a estratégia que o médico utiliza é de aportar na Previdência para não oferecer a tributação naquele imposto de renda desse ano, desde que ele não precise daquele dinheiro. Então, ele coloca uma parte lá, não colocando todos os ovos na mesma cesta, mas ele foge e aumenta a distância em relação ao fisco para não levar aquela grande mordida do leão todo ano, né? Então ele diminui um pouco isso, às vezes aumenta a restituição dele, porque ele diminui até 12% do rendimento tributável, colocando para a questão de aporte na Previdência. Massa, legal. Bom, galera, era isso. Vamos encerrando aqui o nosso canal do YouTube, nosso podcast. Agradeço aí a audiência de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Coloca temas pra gente crescer isso aqui cada vez mais. E obrigado pela atenção aí de todos. Obrigado aí, José, também pela bonificação aqui de ter ficado com a gente aqui esse tempo. Legal, satisfação, sempre à disposição. Um abraço.